Opa, eu sou Felipe Cortes, estou sozinho, mas bem acompanhado de joguinhos da Button Shy. Aí vocês devem estar se perguntando, tá, o que é isso? Bom, eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, né? Mostrar o site deles também, mas é uma pequena empresa que produz jogos, tanto de tabuleiro, né, board games, quanto RPGs. Entraram no RPG mais recentemente agora, certo? Então, vamos lá, deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso. E tá aqui o site da Button Shy, esse endereço buttonshygames.com. Então você tem aqui sobre a empresa, né? Você tem os joguinhos deles, que são joguinhos pequenos, portanto minimalistas, e jogos de bolso, certo? Para você poder levar literalmente no seu bolso. Normalmente vem numa carteirinha, eles chamam de wallet games, né? Jogos de carteira. Porque normalmente quando você compra o físico vem uma carteirinha para você guardar aquele jogo, poder conservá-lo e tudo mais, né? Então, jogos bem interessantes. Aqui tem bastante coisa, né? São jogos que são vendidos em dólar. Para a galera que está lá, né, que recebe por lá, que não paga um frete muito alto, que recebe em dólar, fica um pouco mais acessível, tá? Mas eu tive que comprar um deles, né? Tive que participar de um financiamento coletivo, na verdade, de um jogo chamado I Guess This Is It, do grande César Capac, né? Eu sou fã de carteirinha do cara, produz jogos sensacionais. E o que acontece? Ele participou de um concurso, né, de criação de jogos da Button Shy e ganhou, né? E por conta disso, o jogo dele foi publicado pela Button Shy via Kickstarter. Eu apoiei por ser um cara brasileiro que eu admiro muito, que eu gosto muito do trabalho, e eu achei sensacional a premissa do jogo, então eu quis apoiar. E recebi, deve ter um mês e pouco mais ou menos. Postei lá no grupo dos RPGs minimalistas de mesa, grupo do WhatsApp. E aí o pessoal ficou falando, não, você vai só passar vontade na gente, né? Tem que gravar um vídeo para falar um pouquinho desses jogos aí. E junto com I Guess This Is It, veio um joguinho também, 2 mini-jogos, na verdade é o mesmo sistema, chamado Advance Quest, do CC Chamberlain, não sei se é assim que pronuncia, né? Daqui a pouquinho também eu vou falar deles. Então, vou mostrar para vocês, né? Primeiro o jogo do César. Deixa eu até colocar aqui. Eu vou inclusive estar na minha lista de jogos para jogar aqui no canal, né? Quando vagar uma campanha, eu vou sortear naquela lista e pode ser que saia, né? Mais cedo ou mais tarde vai sair o jogo do César aqui, certo? Então vamos lá. Deixa eu esconder aqui o PDF. Não, PDF não, rapidinho. O Firefox, né? Essa câmera auxiliar minha aqui não é das melhores, né? Mas enfim, vai dar para vocês verem a configuração, o setup do jogo, né? O jogo vem nessa carteirinha aqui, né? Por ser o wallet game. Então vem numa carteirinha, imita couro, mas é uma carteirinha de plástico, né? Bem legal para você colocar as cartinhas. Vem as regras nesse panfletinho aqui, né? Então tá aqui o panfletinho com as regras. Ainda vem um livro guia, né? Um guidebook, que foi escrito por uma outra pessoa, pelo Ian Howard, né? Dando algumas dicas para você jogar, para você criar o seu setup, para você criar o setting, né? Ou seja, o cenário em que você vai jogar, questões de ferramentas de segurança, né? Tem algumas coisas para ajudar a criar o cenário, umas tabelinhas para você rolar também. Então, muito interessante, dá mais facilidade para você jogar a primeira vez, por exemplo, se estiver meio travado, né? Mas qual que é a ideia do jogo então? O título, né, I Guess This Is It, é tipo assim, então acho que é isso, né? É um jogo de despedida, né, que foca nos termos de perda, de desapego, de sentimentos que você tem para expressar para alguém e por vezes não expressa, e aquilo tá preso, né, dentro de você, e chega um momento decisivo de uma despedida em que você vai tentar externar isso, né, para outra pessoa. Então o jogo sempre é uma despedida de duas pessoas que ou são muito próximas ou já foram muito próximas, né, e por algum motivo uma está ficando e a outra está partindo. Então tem esses dois papéis também. Para quem fica um pouco mais difícil, para quem parte você gostaria de ficar um pouco mais, mas você tem que ir por algum motivo, né? Então
o jogo se passa nessa última conversa dos dois de despedida, que começa com essa frase. Então, acho que é isso, né? Tô indo embora. Né? É mais ou menos assim. E você joga a partir, né, inspirado o diálogo por cartas. Daqui a pouquinho eu vou mostrar como é que funciona, certo? Então a ideia é essa. Você pode ter aí, por exemplo, sei lá, um casal que está se separando, e um deles está indo embora. Pode ser dois amigos muito próximos que estão, sei lá, são adolescentes e um deles vai precisar mudar para outro país porque o pai arranjou um emprego em outro lugar. Né? Pode ser um patrulheiro espacial que explorou um planeta por um tempo, fez uma grande amizade ali, mas agora precisa voltar para o seu mundo. Né? Enfim, aí você pode viajar do jeito que você quiser em como vai ser esse cenário inicial e qual é o contexto dessa despedida. Né? Então é muito interessante. O jogo é pensado para duas pessoas, mas claro que dá para jogar solo, tá? Você vai interpretar os dois papéis aí, inclusive é o que eu farei aqui no canal, beleza? Então é bem bacana. Funciona da seguinte maneira, né? Aqui vocês estão vendo, a gente monta 12 cartas já aqui aparecendo, né? Tem uma carta que é desculpe-me, mas eu preciso dizer adeus, que é a última carta do jogo, digamos assim. Certo? Debaixo dela tem duas cartas. Né? Tem a carta de I guess this is it, que é a carta inicial, e cada jogador começa com uma carta também. Tá? Pense na seguinte lógica: é como se essas cartas que estão aqui e as cartas que estão na sua mão, né, e na mão do outro jogador, são as coisas que vocês têm para dizer um ao outro nesse momento de despedida. Tá? E o seu tempo para essa conversa é um tempo limitado. Por algum motivo, seu trem vai partir, sua nave vai voar, a festa em que vocês estão vai acabar, o pai do seu amigo vai buscar ele em algum lugar que vocês estão. Enfim, por algum motivo, vocês têm um tempo limitado para essa conversa acontecer e bastante coisa guardada no peito ali para falar. Né? E essas cartas meio que representam essas coisas que vocês têm. E se não vai fluindo muito bem, você vai deixando de ter tempo para falar determinadas coisas. Eu vou explicar mecanicamente como é que é isso depois. Né? Mas enfim, cada cartinha, deixa eu pegar uma delas aqui, deixa eu mostrar de pertinho para ver se vocês conseguem enxergar. Né? Tem aí, a câmera não está embaçando, né? Deixa eu mostrar mais de longe um pouco. Cada cartinha tem 4 símbolos, né? um em cima, um embaixo e nas laterais, que representa algumas coisas. Né? Então, esse que é tipo um reloginho é a memória. Né? Tem aqui o coração, que é uma desculpa. Né? A estrela é um desejo. E esse aqui, que é tipo como se fosse um losango, é um reconhecimento de algo que a pessoa fez. Né? Então, elas têm um significado. Vem essa imagem, aqui no caso é uma lua com uma casinha aqui, uma escada até lá em cima. Certo? E vem com uma palavra. Essa aqui a palavra é cuidado, né? Care. Beleza? Então, funciona assim. O jogador que está ficando começa. Ele vai tirar uma ou duas cartas nesta ordem aqui, ó. A partir dessa carta, vai andando para cá. Né? Então, ele tem que tirar daqui primeiro. Vamos supor que ele pegue duas cartinhas, certo? E o jogo começa a partir da carta de I guess this is it. Ele vai escolher uma das cartas que está na mão dele e vai conectar a partir daqueles símbolos com a carta que está ali, certo? Vamos dizer que eu vou escolher aqui essa do cuidado que já estava na minha mão. E eu vou linkar esta carta com o link, né, aqui do reconhecimento. Né? Aí eu faço aqui, deixa eu pôr ela assim. Tenho que ligá-la, né, dessa forma. Então pode ver, ó, que eu escolhi o link aqui do reconhecimento, né, mas poderia ter escolhido o do coração. Aí a carta já ficaria na mesma direção. Ao escolher o do reconhecimento, ficou uma na vertical e outra na horizontal, certo? Isso vai ter uma influência depois. Beleza. Com base nisso, né, eu vou fazer a minha fala para o outro jogador, que tem que se basear tanto na imagem, quanto no que está escrito aqui, né, quanto no tipo de link que eu escolhi.
né, que é um reconhecimento. Eu vou, por exemplo, aqui é cuidado, tem essa figura, essa imagem de uma lua com uma casinha e tudo mais, com uma escada para subir. Então pode ser que eu comece falando, olha, a gente tem pouco tempo, mas eu queria te agradecer por ter cuidado de mim no momento mais difícil da minha vida, em que eu tive que superar um grande desafio, né, algo nesse sentido assim. E coloco a minha carta aqui, certo? O que acontece? Como eu coloquei a carta naquela etapa, né? Eu vou checar agora a sincronização, né? Como é que tá? Se a carta está assim em direções opostas, quer dizer que os dois não estão na mesma pegada, né? Não estão na mesma vibe, digamos assim, durante a despedida. Isso faz com que essa pilha aqui ande uma casa. Então, meu tempo está diminuindo, o tempo para falar. E, consequentemente, coisas vão ficar sem serem ditas. Beleza? E aí o próximo jogador vai comprar a carta dele também. Ele pegou aqui perda, né? Tem a figura de asas, do que parece ser um anjo, né? E algumas penas soltas. Cara, as ilustrações, inclusive, são sensacionais. Tá ficando embaçado, mas enfim, dá para vocês terem uma ideia, né? E aí ele vai conectar. Aí ele conecta a partir da próxima carta, né? Vamos supor que ele conecte aqui na memória. Beleza? E aí ele vai fazer a fala dele com base nessa carta que ele pôs, considerando o contexto da conversa até o momento também, né? E aí, como está assíncrono, novamente a gente move a pilha do desculpe, mas eu tenho que dizer adeus. Beleza? E assim vai alternando os turnos até não haver mais cartas disponíveis, porque o momento de dizer adeus chegou embora, né? Então, quando a pilha de dizer adeus engoliu todas as coisas que tinham para serem ditas, as cartas, né? Ou então quando você usou todas as cartas aqui nesse esqueminha que você vai montando aos poucos, chegou o momento de terminar o jogo. Aí vocês verificam, por fim, né, quem ficou com mais cartas na mão. Então, para ver, isso simboliza, né, se você tem mais cartas na sua mão, né, do que a outra pessoa, algum dos dois foi mais egoísta, quis focar mais em si mesmo durante a conversa, né? Então tem também essa questão e a despedida acaba um pouco amarga. O tanto de coisa que também ficou aqui embaixo também simboliza que várias coisas deveriam ter sido ditas e não foram, porque não houve tempo. Então, cara, é muito interessante, né? E o tempo previsto de jogo é de meia hora. Né? Então é um bate-papo entre duas pessoas ali, né? Ou você mesmo interpretando dois personagens, né? Nessa despedida. E é simplesmente fantástico. Não joguei ainda, mas jogarei assim que possível aqui no canal. E, cara, não tem nem o que falar, né? O trabalho do César é muito, muito, muito bom mesmo. Bom, além desse, a gente tem aí... Deixa eu pegar aqui de novo o navegador. Opa. Pronto. O Advance Quest, né, que eu tenho dois cenários dele aqui. Esse que é a nova colina, né, The New Hill. E tem o outro que veio também, que é Among I, The Fungi, né, que trata mais com a parte de uma floresta com fungos e tudo mais, né? O jogo é bem interessante, tá? Tem uma fichinha para você baixar lá no site, que é essa fichinha aqui. Você dá um nome, coloca valores fixos de Resolve e de Stamina, né? Tipo resolução e resistência, né? Você pode ir ganhando tesouros enquanto vai fazendo a sua aventura, certo? E o Resolve é meio que como se fosse pontos de vida, mas é a sua resolução, quanto você tem fôlego para continuar a aventura. Certo? E a aventura acaba quando você chega ao fim dos comandos que tem nas cartinhas, né? Cada joguinho que tem algumas cartas e tem eventos, digamos assim, numerados, né? Para você ir conduzindo a sua aventura. Tem algumas vezes que você se depara com um cadeado como esse aqui, né? Tá vendo que muda a cor aqui? Tem um cadeadinho. É um evento obrigatório que você tem que jogar. Né? Você vai ter combates por vezes, mas se você chegar no último, no caso dessa cartinha aqui, é o número desse jogo aqui, né? É o 76, você chegar lá na linha 76,
e você teve sucesso, superou o desafio e ganhou o jogo, certo? Então o jogo termina aí, quando você conclui, né? Ou quando o seu resolve chega a zero. Você vai perdendo resolve quando você tem jogadas de dado mal sucedidas, tá? Aí na sua ficha você também tem essas 8 linhas, cada um simbolizando um tipo de dado, em que você pode colocar os traços do seu personagem. Que aí pode ser desde o que a gente conhece como atributo, né? Força, destreza, sabedoria, etc. Pode ser armas, pode ser traços de personalidade, pode ser raça, pode ser uma perícia, digamos assim, né? O que você quiser, tá? Qualquer coisa que você julgue que vai ser útil ou que seja interessante para o seu personagem. Beleza? E aí você começa com tem sempre 2 dados, né? O dado para avançar, ou seja, para mover as linhas aqui para você prosseguir na aventura, que ele chama de dado do avanço, né? E tem o dado da missão, né? Que é o Quest Dice. Esse dado da missão ele vai mudando, você pode ir trocando ele ao longo que você joga. O de avanço é sempre um D6, certinho? Então, o que acontece? Você começa com um D6 para o seu Quest Dice, né? Para o seu dado da missão. Você joga esse um D6 e vê qual linha que caiu. Então vamos supor que eu tirei um 5, né? Então tá aqui, ó. É outro D6, que é uma possibilidade de novo dado de missão que eu tenho. Então primeiro fala que é um D6. E acontece um silêncio repentino e assustador, tá? Junto com a historinha que já está contada, que é um ataque, a moça desesperada chega, me aborda no meio da estrada. Eu estou chegando perto de uma cidade e ela me aborda. Ah, socorro, tem alguma coisa acontecendo aqui, eles estão aqui, né? Aí eu ligo essa história que já está aqui com esse novo ponto e gera uma situação que meu personagem tem que enfrentar. Aí eu vou rolar 2 dados, tá? Tem aqui, isso aqui são as regrinhas, tá bom? Aí eu vou rolar os 2 dados, né? O de missão que eu já tinha, que é um D6, junto com esse novo que apareceu nessa linha que eu rolei o dado, que é outro D6. Então rolo 2 D6 e vejo quais dos meus traços tem mais relação com a situação que eu preciso enfrentar. E vou rolar 2 deles também. Então vamos supor que é um silêncio repentino e assustador, né? Eu vou então usar minha coragem, certo? E o fato, digamos assim, de ser um bárbaro que não tem medo do desconhecido, posso interpretar isso. Vou rolar então um D10 e um D6, beleza? E aí eu comparo os meus dados com os dados que eu rolei. Então olha só, se um dos meus dados, né, for o maior deles, o resultado é positivo para mim, eu encontro inclusive um tesouro, né, e tudo bem. Se um dos dados da missão for maior, eu tenho problemas. Aí eu diminuo meu resolve ali, minha resolução, certo? Se tiver um empate, eu tiro um dado e rolo de novo. E comparo novamente. E aí vai. Eu vou jogando, avançando nas linhas, vendo qual é o meu novo dado de missão. Eu posso manter um dos dados e considerar o outro. E aí vai assim sucessivamente até chegar no fim ou até o personagem perder toda a resolução dele ali, né? Toda a vontade de explorar e de continuar a aventura. Então, bem interessante também o joguinho. O outro a mesma coisa, só muda o cenário, as regras são as mesmas. Certinho? Então, 2 jogos interessantes dessa editora fantástica, uma editora pequena, né, com poucas pessoas. Por um bom tempo foi só o Jason Tegmar que estava nessa empreitada aí. Hoje ele tem uma equipe pequena, como ele mesmo escreve ali no site, né? E lançando jogos de pessoas bacanas como o César Capacli. Então, bacana demais o jogo. Eu precisava falar deles aqui, já que adquiri, né? E vou jogar assim que possível o I Guess This Is It. E parabéns aí novamente pro César Capacli, que o cara é foda, né? Beleza, pessoal? Até a próxima. Um abraço para vocês.